Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao meu canal Bruna Terror e Horror. E se você gosta desse tipo de vídeo, já curte, comenta e me segue pra mais vídeos assim. Se você tem uma história de terror, um relato que gostaria que eu contasse aqui no canal, tá bom? Vou deixar meu e-mail aqui embaixo, tá? Na descrição desse vídeo, que você pode me direcionar a sua história. Tá, uma seguidora minha, me mandou uma história, um relato por áudio, tá? Lá no Instagram. Eu escutei, ela pediu pra eu não revelar o nome dela, e eu não vou revelar, vai ser um nome fictício. E é isso, vamos à história a que interessa. O diabo morava comigo. Pois bem, gente, simplesmente ela era casada e ela tinha 2 filhos. E ela e o marido dela sempre foram pessoas religiosas, sabe? Então eles sempre iam na igreja com bastante frequência e sempre oravam, lia a Bíblia, essas coisas, né? Que pessoas religiosas fazem. Então ela fazia isso bastante. Era uma pessoa que sempre aos domingos, sempre que tinha o culto, ela tava indo, ela, o marido dela e os filhos dela. E até aí tudo bem, né? Até aí tava tudo tranquilo, mil maravilhas. Só que depois de um tempo, ela começou a perceber que muita coisa, né, tava ficando bem complicada na casa dela. Sabe, do nada eles começaram a ter, o casal começou a ter várias brigas por tudo e por nada. Começaram a simplesmente a ter vários conflitos ali, sabe, entre eles. Isso deixava Giovanna muito sem entender. Por quê? Porque eles tecnicamente tinham brigas, mas brigas normais que todo casal tem. E por que agora, nesse exato momento, que eles estavam tendo mais brigas severas, coisas que não era de Deus, né? E eles não entendiam. E Giovanna começou a perceber que o marido dela, ele tava com algumas coisas estranhas. Ele não era uma pessoa agressiva, mas ele tava se tornando uma pessoa agressiva, sabe? Ele tava se tornando, ele era um pai muito bom e do nada ele começava a tratar os filhos com muita raiva, sabe? Muito ódio, sempre brigando, chamando atenção, sempre com coisas absurdas. E não importa quem falasse qualquer coisa com ele, ele tava sendo ríspido com todo mundo, tipo, não dando a mínima, sabe? Não estando nem aí, sabe? Ai, dane-se. Tava, tipo, nesse estágio. E as pessoas ao redor também não entendiam. E Giovanna disse que ela começou a sentir que a casa dela estava tendo uma perturbação constante. Ela não conseguia dormir, tinha insônia direto. E ela falava que ouvia, tipo, risos de alguma coisa dentro da casa dela. E também via vultos, que ela também não sabia identificar o que era. Porque passava muito rápido, mas ela sabia que aquilo não era de Deus. Ela sempre repreendia e tudo, mas sumia e voltava a aparecer depois no outro dia. E ela pensou que até que, por que aquilo tava, né? Porque ela tava frequentando a igreja, por que aquilo tava acontecendo com ela, né? Ela não tava entendendo nada. Até que os filhos dela começaram a falar pra ela, que disse que viu algo dentro do quarto com chifres. Isso mesmo. Viu algo com chifres. E ele dizia, mãe, aquilo ali era o demônio, sabe? Então a mãe já ficou bem preocupada, porque ela não entendia, hipótese alguma, o que estava acontecendo, sabe? Ela ficava assim, meu Deus, o que tá acontecendo dentro da minha casa? O que tá passando por aqui, né? Que coisa louca. E ela pediu muito a Deus, foi no pastor dela, pediu que orasse por ela, orasse pela família dela, porque ela tava um caos, né? E o pastor falou assim, ó, a gente vai na sua casa, pra gente dar uma oração na sua casa e tudo, né? Porque você é irmã daqui e o inimigo não tem vez aqui. Então a gente vai orar pra que saia o que é que esteja na sua casa te atormentando. E até aí tudo bem. Só que conforme se passavam os dias, né? Sempre acontecia alguma coisa. Que a igreja, ou às vezes o pastor adoecia, não tinha como ir, ou no dia de alguém que tava ali, acontecia uma fatalidade maior, tipo um acidente, sabe? Eu tava precisando mais do pastor do que ela. E acabava que nunca chegava a vez dele ir lá na casa dela. E ela ficava assim, meu Deus, o que tá acontecendo? Tipo,
toda vez que a pessoa tem que vir na minha casa, isso fica me acontecendo e eu não tô entendendo mais nada. E aí só piorava a situação. Ela via vultos, ela via risada e até que ela viu que um dos filhos dela tava conversando com alguém e ninguém sabia quem era. Os filhos dela, uma já tinha, era uma menina, tinha 17, e o menino que tinha 15. E o menino tava conversando com sei lá quem. E a mãe perguntou pra ele com quem ele tava conversando. E o menino, bem simples, bem calmo, disse assim: eu tô conversando com um demônio. Bem isso assim, sabe? E a mãe dele: como assim? Né? Vale-me Nossa Senhora. Já começou repreendendo: que conversando com o demônio não fica nessa casa, enfim. Quando ela falou isso e começou a orar e falando que o demônio não ficava dentro da casa dela, uma risada grotesca começou a surgir, sabe? Bem grotesca mesmo, e todos da casa que estavam ali escutaram. E foi quando também, simplesmente, eles começaram a ver vultos novamente, sabe? E cada vulto que via, uma coisa caía no chão, alguma coisa se quebrava. Ela percebeu que o inimigo realmente estava na casa dela, tomando conta, tomando posse ali das coisas dela. E ela estava desesperada. E o marido dela, que frequentava as igrejas, fazia tudo certinho e tudo, parecia que ele não estava mais nem aí. Ele começou a beber, começou a fumar, começou a, tratar todo mundo mal, começou a fazer tudo o que ele não fazia antes. Ele começou a fazer, ele ia pra festa e tal, começou a trair ela, assim, sabe? E ela sem entendendo o que estava acontecendo. E ele toda vez chegando muito agressivo dentro de casa, muito dizendo: quem manda aqui sou eu, sabe? A casa é minha, é o que manda, o que faz acontece, assustando os filhos, assustando todo mundo, quebrava as coisas dentro de casa. E toda vez eles escutavam uma risada que não era dele. E teve uma noite específica que ela falou que olhou pro rosto dele e os olhos dele estavam vermelhos como brasa, do marido dela, estavam vermelhos como brasa. E parecia que não era ele, parecia que ele estava sendo possuído por alguma entidade, por algum ser ali, sabe? E foi quando ela pegou e falou que ela não aguentava mais. E ela começou a clamar, a pedir muito a Deus, a orar, a chorar. E assim, não se afastava. As coisas que estavam ali, conforme ela ia orando, ia piorando a situação, não estava resolvendo. Foi quando ela foi em outra igreja e ela disse o que estava acontecendo, disse que toda vez que acontecia algum imprevisto o pastor não ia e que ela estava precisando muito, porque a casa dela estava se tornando um verdadeiro inferno ali dentro, sabe? E ela não entendia o porquê e nem como que aquilo estava dentro da casa dela, até porque ela era uma pessoa religiosa, uma pessoa que sempre ia na igreja, sempre fazia tudo certinho. E do nada começou a ter aquilo, sabe? Começou e ela contou tudo o que estava acontecendo. E nisso o pastor pegou e falou assim: não se preocupe que amanhã, tá? 7 horas da noite eu vou estar na tua casa. 7 horas da noite a gente vai fazer uma expulsão de demônios dentro da sua casa. Porque o que você me relata é um demônio tomou conta, alguém chamou, alguém fez alguma coisa ali e a gente vai descobrir. E aí, até então, beleza. E ela já esperando. Quando ela voltou pra casa, depois que ela falou, a noite parecia não acabar mais. Ficou insuportável ali, sabe? Ela começou a escutar risadas, gritos. E os filhos dela estavam desesperados. E o marido dela pegou um facão e começou a correr atrás deles, falando que ia matar todos ali. E não ia ser ninguém vivo. E eles começaram a sair de dentro de casa. Eles saíram pra fora de casa, assim, correndo no meio da rua e ele correndo atrás. Até que ela não se viu mais. Quando ela voltou, mas os filhos dela na casa, pra ver o que tinha acontecido, né? Até porque ele estava de noite, a rua deserta, bem de madrugada, sabe? E não tinha pra onde eles ir naquele momento. E ela tava sem celular, sem nada, sabe? E naquela época que ela me relata, era aquele celular de botão. Então, assim, não era com a tecnologia que tem hoje, era aquele celular ainda de botão. Com tudo ia passando, ela voltou. Quando ela voltou pra casa, o marido dela tava simplesmente deitado, dormindo. Ela ficou com medo e tudo, procurou onde tava o facão e ela achou e escondeu. E ela precisava ficar ali com os meninos. Então, assim, ela falou pros meninos ir dormir, que ela ia ficar acordada ali observando. Mas, com a noite passando,
Tipo assim, ele dormiu, não acordou mais. Quando foi no outro dia, ela falou o que tinha acontecido. Falaram que eles tinham que ter uma conversa bem séria. E simplesmente ele pegou e falou assim que não lembrava de nada. Não sabia de nada e tipo, que ele jamais ia fazer isso. Sabe, pra que ele ia fazer isso com a família dele, que ele ama tanto? Ela pegou, os filhos contaram e ele ficou extremamente aterrorizado. Então, quando foi 7 da noite, o pastor chegou na casa, como tinha combinado. E ele já veio falando, olha só, eu vim pra cá e tiveram vários empecilhos, mas eu cheguei e a gente vai expulsar o que é que esteja aqui dentro, né? Então, eles começaram. Ele tirou a sandália, ele estava de sandália, ele tirou a sandália e foi com uma água benta, andando pela casa e jogando na casa e orando e pedindo muito. Nisso, até os moradores da casa, como ele, via pelo quintal e ao redor da casa uma brasa de fogo e realmente um demônio correndo ao redor da casa, tipo, tava pegando fogo. E tipo, não era só o pastor que estava vendo, a família também estava vendo aquilo e eles estavam tremendo, com medo. E as portas dos armários começou a bater muito forte mesmo. E eles ficaram completamente desesperados ali, mas como eles estavam orando, ele não saiu. E um pegou na mão do outro e começou a orar bastante, né? E o pastor falou para eles não soltarem a corrente, para eles continuarem orando e que tudo que eles vissem apenas continue, né? Vai orando, continuando orando, não precisasse se preocupar com aquilo que estivesse vendo qualquer um deles. E nisso tudo, que o pastor foi orando, as coisas iam se quebrando e tudo, depois de muito tempo, o pastor, ele caiu no chão, de joelhos, clamando com toda a força que ele pode ter a Deus e foi expulsando. Foi quando ele viu um vento muito forte, a porta se abriu com tudo, a porta da casa e o portão da casa se abriu com tudo. E tipo que o vento tava passando muito forte pro lado de fora. E de repente as duas portas se fecham. E ele, o pastor, pega e fala, agora não tem mais nada dentro da sua casa. O que é que estivesse aqui dentro acabou de sair pelaquela porta e não tem poder sobre nenhum mais a tua família. E aí ela pegou e falou pro pastor que ela não sabia o motivo até então, por que que aquela coisa estava dentro da casa dela. Ele pegou e falou o seguinte, olha, alguém da tua família ou algum vizinho ou até mesmo alguém dentro da tua casa tava mexendo com algum tipo de magia, jogou uma maldição a si próprio ou te jogaram uma maldição. Então ela ficou pensando em várias hipóteses, né? Porque ela não descobriu quem é que jogou a maldição nela. Até hoje ela nunca descobriu quem é que foi, mas se quem é que seja, simplesmente vai colher aquilo, né? Que plantou, né? E é bem complicado. As coisas foram mudando, né, na casa dela. Simplesmente a vida dela foi voltando ao normal. O marido dela não teve mais aquele surto, não teve mais nada assim do tipo e ficou tudo tranquilo. Simplesmente ficou tudo magnífico ali pra ela e ela tava muito feliz. Todas as pessoas viam uma luz nela, dizia que via uma luz bem forte nela, brilhante, que era uma luz divina. E ela mudou até de igreja, assim, porque ela falou que gostou tanto, né, que ele libertou tanto ela dali, que ela ficou muito grata que ela mudou de igreja. Claro que ela continuou frequentando a outra igreja, não deixou de frequentar, mas ela queria ficar mais perto daquela igreja, né, e era até uma igreja mais próxima da casa dela. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, um beijo e até a próxima.